Olá, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo a esse humilde canal. Família, sobre esse caso do homem espancado pelos dois seguranças do Carrefour, a mídia conseguiu transformar isso num circo, infelizmente. Nós que pesquisamos os Senhores do Mundo e a agenda global há muitos anos, nós sabemos que uma das regras que eles têm como lei, uma mentira contada muitas vezes acaba se tornando verdade. Então um caso que, como eu disse para vocês no nosso primeiro vídeo sobre o assunto, que se trata de desigualdade social, um homem sem muitas posses, no anonimato, recebe um tratamento que se fosse uma pessoa rica com certeza não teria. Não se trata aí de cor de pele nem nada do tipo, mas a mídia, mesmo sabendo disso, o tempo todo espalhou pelos quatro ventos que se trata de um crime racial, e o tempo todo destacando que o homem era preto. Só que é tão fácil você derrubar esses argumentos manipuladores da mídia esquerdalha que basta apenas você pegar a foto, como você está vendo aí. Observe que o cara que está batendo também é negro. É um negro batendo em outro negro. E melhor do que ficar destacando a cor da pessoa é falar, são ali seres humanos se agredindo. Porque a cor da pele, o lugar onde você nasce, não faz de você melhor nem pior. E hoje os brancos dos olhos azuis, quando são pobres, têm as mesmas dificuldades que qualquer outra pessoa de qualquer outra cor tem. Isso é fato. Basta você ver as filas de emprego e ver os candidatos. Não tem essa. O preconceito sempre foi com quem é pobre. O preconceito sempre foi com quem tem pouco recurso para se defender. Veja a justiça, por exemplo. Veja o tratamento que a própria mídia dá quando é com gente grande, quando é contra grandes empresas. Eles nunca colocam, olha, o assaltante, o meliante, o delinquente. Você vê mesmo esses programas policiais, principalmente da Record, eles descem o cacete. Mas quando é um grande político, uma pessoa influente, fala, olha, o candidato é suspeito, temos suspeita de fraude, mesmo quando dão flagrante, ainda dizem isso, suspeito. Alegam que não, mas precisa estar julgado para a gente poder condenar e tal. Nunca falam, tem um maior respeito. A mesma coisa é com empresas pequenas. Quando é um mercadinho, né, que está vendendo algum produto pirateado, eles vão lá e colocam mercadinho, pirateia, mercadoria. Já quando é um grande, ó, suspeita, vamos ver aí se houve algum engano e tal. Eles podem ter recebido um lote falso e não sabem. Em vez de atacar, a própria mídia tenta defender. Afinal, são grandes marcas que fazem propaganda nela. Ela vive disso, é escrava deles. Então nunca espere que a mídia vá falar a verdade sobre esses assuntos. Quando eu fiz o vídeo dizendo que nós não podemos tolerar o que aconteceu com esse homem, está certo, porque poderia ser qualquer um de nós, independente da nossa cor. Esse é um problema que nós não podemos aceitar, principalmente quando vem de uma empresa como o Carrefour, que já não é a primeira vez, como bem citamos lá. Teve a vez do cachorrinho, né, que foi quebrado os ossos tudo lá com uma barra de ferro, e teve a outra vez que uma pessoa faleceu e eles cobriram, né, veja que ato desumano, cobriram com itens do próprio mercado para as pessoas não verem o corpo ali. Então não é uma coisa que aconteceu pela primeira vez. Esse é o método operante do Carrefour. E não precisa protesto, não precisa ser violento, apenas basta as pessoas pararem de comprar essa empresa. Só isso. Aí o que é que a esquerda fez? Convencendo as pessoas que a empresa é racista quando não teve crime de racismo é absurdo. É como se eu, que sou nordestino, todo mundo soubesse, dissesse que vou atacar meu irmão por ser nordestino. Só que eu sou nordestino, então eu tenho que atacar primeiro eu. Foi o caso aí. Um dos homens que foi o agressor também era negro, como bem você vê nessa foto novamente. Então não é questão de cor. Tá provado, não há nem o que se discutir nisso. Esse homem era santo. Davi, ele tem 2 folhas de ficha criminal. Dizem que ele soma queixas por violência doméstica, até crime racial, dizem também aqui. Não sei se é verdade, que eu não pesquisei a fundo sobre isso, também não me interessa. Mas dizem que inclusive ele tem também por racial, crime racial, por ter chamado uma moça de macaca. Dizem isso, estão dizendo aí nas redes sociais. Mas independente de quem ele seja, o ato que aconteceu ali foi de covardia. Primeiro, que ele não estava armado. Segundo, que ele não estava oferecendo risco de vida para ninguém que estava ali. Então o que os seguranças deveriam ter feito era simplesmente ficar próximo ali dele para evitar que ele pudesse ser violento com alguém e depois chamar a polícia. Só isso. Somente isso. Mas os seguranças se acharam no direito, até porque um era policial também, né? Mas ele se achou no direito de ser o juiz e aplicar a sentença. Então isso a gente não pode permitir, porque caso, meu irmão, se você ficar nessa ideologia que a mídia quer que você fique, entre esquerda e direita, essa luta eterna, esquerdistas dizem que foi crime racial, direitistas dizem que não foi nada demais, você não pode entrar nessa, você tem que ser nacionalista, como era o saudoso Dr. Enéas, e é o que a gente tenta também propagar aqui no canal.
Você não tem que ser nem de esquerda nem de direita, meu irmão. Você tem que ser nacionalista. Ver as coisas com clareza. Quando perguntavam a Enéas se ele era de direita e esquerda, ele dizia que não se identificava com nenhum dos dois. Crescem as conquistas sociais no mundo capitalista. Ressurge a iniciativa privada no mundo socialista. Nasce uma nova sociedade onde não há mais lugar para esquerda nem direita. Só um caminho a seguir da ordem da verdadeira justiça social. Meu nome é Enéas. As duas têm pontos fortes e pontos fracos. E nesse caso aí, a esquerda está errada em querer classificar isso como crime racial. E tem o seu motivo para ela estar fazendo isso. Você sabe que eles pegam os motivos, né, de todos nós. Ou seja, o que a gente quer é igualdade. A gente quer acabar com aquela coisa de só quem pode ser médico é filho de doutor. Só quem pode ser advogado é filho de político, é gente rica. Não, a gente quer acabar com isso. Isso sim. Eu quero que o cara que nasce numa favela diga, eu quero ser doutor, velho. E se ele se esforçar, se ele estudar, ele tenha essa mesma chance. Que hoje não é assim, infelizmente não é. Embora eles digam, não, mas tem plano, tem isso, tem bolsa, tem aquilo. Mas você sabe que não é. Não tem as mesmas chances. A gente precisa que tenha as mesmas chances. A gente quer que em cidades pequenas tenha faculdades que oferecem cursos que só capitais que tem. O que torna mais difícil ainda a vida para quem nasce no interior. Tem cursos que você quer fazer aqui e não tem, você tem que ir para uma capital. Então são essas coisas que a gente deve lutar para ter igualdade, para que a sociedade realmente ofereça as mesmas chances para quem nasce no interior, para quem é pobre. E essa necessidade realmente existe. Mas a esquerda o que é que ela faz? Ela pega isso como base e cria uma bandeira em cima. Vamos lutar especificamente pelos negros, pelos nordestinos, pelos trans, por isso e por aquilo. E nós não queremos isso. Nós não queremos ser tratados diferentes, porque isso sim é preconceito. Você tratar uma pessoa diferente pela cor dela, pelo lugar onde ela nasce, pela escolha que ela faz, isso sim é racismo, é preconceito. Então o que nós precisamos é de chance igual, não dessas bandeiras ridículas que a esquerdalha está fazendo, inclusive promovendo o crime, como eu quero que você veja nesse vídeo, que está até na UOL. Espero que não removam do nosso canal, onde depredaram um supermercado do Carrefour. Ou seja, usaram o pretexto do homem, você vai ver isso aí, preste atenção até no finalzinho do áudio, que usaram, né, esse acontecimento terrível para roubar. Veja só. Você viu aí, irmão, que o que os caras querem é pretexto. Pretexto para poder fazer anarquia, para poder agirem como criminosos. Só querem um motivo para fazer isso. Por outro lado, agora vamos ver o lado da direita. Dizer que não é nada demais, os caras fizeram o correto. Irmão, se a gente começar a pensar assim, daqui a pouco, quando você passar numa blitz, você tá de película, a polícia vai meter bala. É, porque você tá oferecendo risco. Se a gente começar a apoiar isso, é a mesma coisa de dar asa à cobra. Daqui a pouco o cidadão vai tomar tiro simplesmente porque tá com uma cara feia. Então, pera lá, irmão. Vamos ter consciência, vamos julgar as coisas como são. Aqui o que tem que ser feito é uma multa bem cara em cima do Carrefour. Bem cara, porque não é a primeira vez, para servir de exemplo para outras empresas, tá certo? E os caras que cometeram um crime serem punidos, nada mais do que isso. Não há motivo nem para tanta repercussão. Para você ter ideia, o pessoal esperando que a ação do Carrefour ia cair por causa desse acontecimento, mas tá aqui, ó, matéria da Exame diz o seguinte: a ação do Carrefour caiu e voltou. Os investidores não olham para o ESG. O que é ESG? Vamos ver aqui o que é ESG. Ambientais, sociais e da governança, na sigla em inglês, ESG. Olha o que é que o mercado financeiro falou. Um soco no estômago. Foi assim que Fábio Alperuit, fundador da gestora Farma Investimentos, descreveu o episódio em que João Alberto Silveira Freitas, negro, foi espancado até o fim da vida por seguranças brancos em uma loja do ocorrido. A mídia aqui está mentindo. Os dois seguranças não eram brancos, não era negro. Mas eles estão colocando isso aqui, ó. Então você vê como a mídia realmente é podre, e é por isso que ela tem perdido espaço pra gente. Pessoas comuns como eu e você, que faz esse tipo de conteúdo. Esse canal aqui é a união de todos nós. Ó, a bizarrice do ocorrido e a pouca repercussão do tema no ambiente do mercado financeiro são pauladas na cara, disse Alperuit, um dos pioneiros no Brasil a adotar critérios ESG para definir a carteira de sua gestora. As ações do Carrefour na B3 chegaram a cair 2% no início do pregão dessa sexta-feira, dia 20, mas se recuperaram às 1 hora, às 13 horas, registraram leve alta. Ao que parece, os investidores não estão muito preocupados se uma empresa escorrega na parte social do negócio. ESG no Brasil conta outra, declarou Alperuit no Twitter. ESG está presente nos materiais de apresentação e para por aí. Ou seja, meu irmão, eles estão dizendo que as empresas realmente não estão nem aí pro povo. Mais uma vez eu volto a tocar no assunto das privatizações. Privatização é isso, as empresas se tornam monstros que, para continuar existindo, elas precisam cada vez se tornarem mais monstruosas.
Porque senão outra, que é monstro também, vai engolir ela. O mercado trabalha dessa maneira. A empresa se vê obrigada a cada vez reduzir menos custos, é novas tecnologias, é pagar menos salários ou diminuir esses salários, isso vai acontecendo. Ela vai procurar sempre meios de gastar menos. E qual é a maneira de você gastar menos? É você patrocinando políticos para que eles criem leis a seu favor, para que eles te fiscalizem menos. Então, essa história de pegar serviços essenciais e entregar para a iniciativa privada é colocar o lobo dentro do galinheiro. Professor, uma conversa que anda por aí, badalada, todo mundo fala, é a questão do Estado mínimo. Como é que o senhor vê isso? Eu acho isso uma grande bobagem. Não existe Estado mínimo nem Estado máximo, existe o Estado necessário. O Estado é o instrumento institucional e jurídico de execução do projeto de um povo, do projeto nacional. Ainda, quando o senhor fala nisso, mostrando que o Estado tem que ser forte, quer dizer, né? Eu digo ao senhor o seguinte, essa história das privatizações não está inserida nisso, não? Não está dentro do contexto? Claro, claro. Porque ao mesmo tempo que as nações hegemônicas fortalecem os seus estados, eles querem destruir os estados das nações hoje dependentes. Então o processo de privatização está nesse contexto. Tem uns exemplinhos, Quer dizer, agora aqui, essas últimas. Essas duas, por exemplo, o caso da Usiminas, né? A Usiminas, que é a segunda mais eficiente indústria siderúrgica do mundo, né? Quer dizer, é um patrimônio de 15 bilhões com B de dólares, e foi entregue por um valor que não vale um gol usado. Isso é um dado da Procuradoria-Geral da República que estudou detalhadamente a questão. É uma transferência de patrimônio. A transferência de patrimônio. Professor, existe um documento terrível, que eu sei que o senhor conhece bem. Fale um pouquinho para os nossos telespectadores dele. Fale sobre o Consenso de Washington. Bom, o Consenso de Washington sintetiza num documento onde todas essas ações. Ninguém pode dizer que desconhece. Porque isso está consubstanciado num documento onde a participação nacional foi nenhuma. Isso veio de fora, por isso se chama Washington. Imposto. Então, imposto. O processo de privatização, a reforma administrativa, a reforma fiscal, a reforma ilegítima da Constituição, a destruição, tá tudo lá. Só não sabe quem não quer saber. Essa história, professor, da globalização da economia. A globalização é aquela história, né, da livre competição, da raposa e da galinha. Nós já sabemos qual é o final. O senhor diz no seu livro que nós caímos numa armadilha. É uma armadilha fruto de todas essas contingências. Vou dar apenas um exemplo. Eles falam na competição entre nações. Se eu tenho a competição entre empresas, uma empresa vai à falência e manda para a rua seus trabalhadores, seus operários. A nação vai à falência, vai matar o seu povo. É o fim do humanismo. É o fim do homem, é o fim do humanismo, né? É o desastre total, o desastre total. Professor, a que é que o senhor atribui essa passividade da sociedade brasileira? Tudo sendo destruído, como diz aquele conhecido nosso, senhor Soberão, economia de cemitério, e a gente não vê uma manifestação gigantesca. A que é que o senhor atribui isso? O nosso povo é a grande vítima, não é verdade? Agora, o nosso povo tem uma máquina terrível, que é a mídia, que condiciona o seu pensamento. A mídia mente, a mídia quer dizer, distorce, a mídia retira a nossa... Vamos entrar no primeiro mundo. A mídia destrói a nossa autoestima, faz que nós não nos amemos a nós mesmos, destrói o conceito de nação, uma coisa de família. Porque as taxas que inicialmente serão cobradas, elas vão diminuindo, elas vão ficando cada vez mais escassas, elas não vão sendo reajustadas como deveria, porque lá eles têm políticos fazendo lei a favor deles. Sai muito mais barato do que elas pagar as devidas taxas. Mostramos isso inclusive em um vídeo mais antigo, onde a gente mostrava um filme de Steven Seagal, que eles falavam sobre a multa, né? Eles fizeram no final do filme um mini documentário mostrando que as indústrias que poluem, que jogam lixo tóxico no mar, elas lucram muito fazendo isso. Porque o máximo que a pena permite lá nos Estados Unidos para esse tipo de crime é uma multa de $1.500. Ou seja, o cara economiza milhares de dólares jogando aquele lixo ali, e quando ele é multado, quando ele porventura vem ser multado, ele paga $1.500. Então é um bom negócio e eles vão continuar fazendo. Vai de $1.500 a $10.000. Então para uma empresa que economizou milhares de dólares, isso é um bom negócio e eles vão continuar fazendo, como é dito no documentário. A mesma coisa se trata aí das privatizações. É por isso que você vê a mídia fazendo o tempo todo. Agora mesmo eles fizeram uma matéria dizendo que o salário em média das estatais é R$36 mil, enquanto o do povo é R$850 mil. Por que eles estão fazendo isso? Porque eles querem colocar as pessoas contra tudo que é nacional, para que seja entregue nas mãos da iniciativa privada e eles possam tratar as pessoas como o Carrefour está fazendo, como verdadeiros lixos, porque as pessoas para eles só são números, e isso vai ficando mais evidente à medida que eles tomam esse tipo de atitude, deixando claro que não estão nem aí para os seus clientes, nem aí para o povo, né? Você imagina, meu irmão, essa situação, não vou colocar nem essa que aconteceu agora, mas a outra que o cara passou mal lá e os caras cobriram para não parar o negócio, né? Cobriram o corpo do cara.
Então é esse tipo de coisa. Já vi isso na mídia também. Quando o Gugu foi pra Record, também um homem passou mal lá no palco e faleceu. Teve um infarto fulminante. O pessoal ali do palco puxou ele rapidamente. As câmeras ainda tentaram desviar, mas pegou. Também foi um assunto bem comentado. Mas, comentado aqui nas redes sociais, a mídia não fala sobre isso. E você vê que a mídia realmente está a favor do sistema, porque nesse caso aí, 90% da mídia, né, 95%, o UOL, G1, todos eles falando em crime de racismo. Agora, por que isso? O verdadeiro motivo eu digo agora para vocês, para encerrar o vídeo. Esses movimentos que eles fazem, dia da consciência negra, dia disso, dia daquilo, está cada vez diminuindo. As pessoas estão se desinteressando desses movimentos porque já começaram a perceber que tudo isso é uma mentira, é uma fraude. Então o sistema está desesperado porque ele precisa alimentar essas ideias para que possam finalmente implementar uma das pautas da agenda global, que é colocar as classes, colocar as pessoas uma contra as outras. Eles estão tentando fazer isso. E isso fica claro quando você vê essas matérias todas, né? Será que nenhum jornalista pensou diferente? Será que nenhum grande portal de informação desse parou para pensar e disse, não, cara, tá errado. O cara também era negro. Será que eles não perceberam isso? Eles perceberam, mas eles seguem ordem do grande sistema. E o grande sistema quer que passe essas ideias. Quer que as pessoas acreditem nessa ideia de racismo para ficar umas contra as outras. E essa depredação que está acontecendo, inclusive colocaram fogo, né, em uma das lojas. Não vou ficar mostrando imagem aqui para não dar problema. Mas isso eu garanto para vocês, porque já trabalhei em empresas assim. Os donos dessas empresas, por exemplo, do Carrefour, que são franceses, eles não têm um só centavo de prejuízo. Na verdade, o que estão fazendo, acreditando nessa história de racismo, é sendo usados como massa de manobra. Porque toda a mercadoria, toda a loja ali, ela é assegurada. Então eles não perdem um só centavo. Ao atear fogo, ao depredar um prédio como os do Carrefour, as instalações deles aqui, a única coisa que vão conseguir é colocar o coitado dos funcionários, muitos deles negros, em perigo. É só isso que vão conseguir. Então nada de violência, é muito melhor, muito mais eficaz do que fazer isso, simplesmente não comprar mais. Agora, se a gente pudesse mostrar a imagem dessas pessoas e deixar a cara delas aqui estampada, você ia ver que daqui a pouco tempo elas mesmo vão estar comprando de novo nessas lojas, basta ter uma promoção, e os donos do mundo sabem disso. Olha, para acalmar a ira do povo, faz uma promoção e eles voltam a comprar. É simples assim, é isso que eles esperam do povo, que eles chamam de gado. É ordem através do caos, meus irmãos, eles têm que implementar isso. Então, meu irmão, eu peço que você compartilhe esse vídeo, mostre para mais um, porque apenas consciente, sabendo que é a verdade, é que a gente pode fazer mais alguma coisa. Porque não adianta você saber disso, imagine você aí, você sabe disso, e tem mais 9 pessoas ao teu redor, tu é um entre 10, tem mais 9 aí ao teu redor, todas pensando que foi coisa de racismo mesmo. Imagina você tentando explicar essas pessoas, você pode ser até lixado dependendo de quem for essas pessoas. Entende, irmão? O perigo, e é por isso que a gente tem dito aqui que as pessoas alienadas, as pessoas gadosas, ela é pior do que o próprio sistema. O sistema incentiva e elas fazem. Então a gente precisa conscientizá-las, até pro nosso próprio bem, eu já disse isso aqui, sem hipocrisia. Ah, seja cristão, espalhe o amor. Não é nem questão de amor agora, é questão de autopreservação. Porque se o gado continuar pensando assim, meu irmão, daqui a pouco eu e você seremos vítimas. Você entende a gravidade da situação? Não adianta você, eu tô na minha casa, eu não saio muito, mas uma hora você vai sair. Uma hora você vai ser vítima de um gado gadoso com esse tipo de mentalidade. Então você precisa espalhar os fatos para que elas entendam o que é que está acontecendo. Tá certo, irmão? Então com esse pensamento eu conto com a sua ajuda. Eu vou ficando por aqui. Deixa seu like, ativa o sininho e a gente volta amanhã, se assim o Criador permitir. Fiquem todos com Deus, sempre encarando o sobrenatural.